Boa noite. Com o objetivo de debater grandes eventos e manifestações sociais que já ocorreram e são esperados para o Brasil também neste ano, o Instituto de Estudos Empresariais escolheu para 2014 o tema Construindo Soluções. Os painéis foram desenhados a partir de assuntos levantados pela participação social e outros de importância institucional para o país. O evento, que foi aberto esta noite, está ainda ocorrendo nesta primeira noite, também discutirá propostas para antigos problemas que o Brasil enfrenta. A expectativa é de reunir mais de 5.000 participantes, que inclusive irão conhecer iniciativas de sucesso em diversas partes do mundo. É do Fórum da Liberdade que vamos falar. Algumas pedaladas e o painel imediatamente se acende. Um exemplo de como se economiza energia quando resolvemos andar de bicicleta. Achei o máximo, não conhecia a ideia, ver com meus próprios olhos e presenciar. Os cordões e os aviões de papel ilustram o que aconteceu nos Estados Unidos, quando o governo fez uma reforma no setor aéreo. Quanto mais o Estado se afastava da regulação desse setor, de colocar novas leis nesse setor, o que se percebia era uma redução do custo das passagens, né, a entrada de novas companhias. Em 1995, na Guatemala, mais de 10 milhões de pessoas não tinham telefone. Em vez de vender o monopólio, como fez o Brasil, o governo de lá abriu completamente o setor à livre concorrência e resolveu o problema. Aqui neste outro painel é apresentada uma solução para o dinheiro. Imagine você um sistema em que você pode comprar o que quer, pagar suas contas sem moeda, sem a intermediação do banco. É isso mesmo, Ricardo? Sim. Com o Bitcoin, a pessoa pode trocar a sua moeda local por Bitcoins, que são uma moeda digital. Quando a gente elimina o banco, se ganha muita agilidade, né? Não há necessidade de compensações financeiras. Ideias semelhantes podem ajudar a encontrar soluções em outras áreas. A partir do momento em que a gente percebe que o setor privado ele é capaz de absorver inúmeras demandas que são entregues ao governo, a gente consegue perceber que sim, que ele pode nos ajudar muito, seja em transporte público, seja em saúde, seja em educação. A 27ª edição do Fórum da Liberdade acontece até amanhã no Centro de Eventos da PUC. Convidados do programa, o professor de Economia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Fernando Ferrari Filho. O diretor do Instituto de Estudos Empresariais, Fábio Osterman. O integrante do Diretório Nacional do PT, Adriano Oliveira. E o jornalista e escritor Leandro Narloch. O Conversas Cruzadas tem o patrocínio de Funerárias Reunidas, parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito. Sistema Fecomércio, com você a gente faz a economia girar. Ambientes de linha, aqui você vive. E HSM PUC-RS, inovação e qualidade na educação executiva. Você pode mandar seu recado, mandar sua opinião para o e-mail conversas.cruzadas@tvcom.com.br. E pode ainda usar o Twitter, @Conversa Cruzada, aí é no singular. O telespectador traz sua opinião e este espaço tem o patrocínio de Grupo Dielo, soluções integradas em serviços de segurança. Leandro, Fábio, Fernando, Adriano, vamos trabalhar tendo como pano de fundo o Fórum da Liberdade, como fazemos anualmente, por sinal, acompanhando o evento que está acontecendo neste momento. Eu começo pelo Fábio, que representa o Instituto de Estudos Empresariais, e pergunto: o Fórum da Liberdade quer acabar com o Estado, é isso? Muito boa noite, Brito. Muito boa noite aos meus colegas. Com o Estado, não do Rio Grande do Sul? Com o Estado com E maiúsculo, seria a pergunta. Bom, muito boa noite aos telespectadores, aos colegas de mesa. Não, de modo algum. Nem o Instituto de Estudos Empresariais, nem o Fórum da Liberdade se propõe a acabar com o Estado. A proposta é trazer debates sobre o papel do Estado, que, na nossa leitura, hoje na sociedade brasileira, ele se encontra com uma abrangência demasiada. A gente tem um Estado excessivamente cheio de atribuições, as quais ele, obviamente, não dispõe da capacidade gerencial para desempenhá-las da melhor maneira possível, da maneira que o brasileiro merece e da maneira que seria esperado com base nos seus impostos que paga. Nós acreditamos que, enfim, na verdade, eu imagino que os colegas também tenham essa percepção de que no Brasil hoje
temos 39 ministérios, sendo ministérios e secretarias e órgãos com caráter ministerial. Temos uma infinidade de empresas estatais sob o guarda-chuva do governo federal. Nem o próprio Ministério do Planejamento sabe quantas empresas temos. Está bastante claro que no Brasil se optou por um modelo de Estado intervencionista. É comum se afirmar que o Brasil é um país capitalista, mas na verdade o que nós temos é um Estado, é uma social-democracia extremamente intervencionista, e esse modelo de Estado não está de acordo com um país que se quer, um país que cresce economicamente e que possibilita que seus cidadãos usufruam de uma maior qualidade de vida, de um maior acesso a bens materiais. O que a história demonstra é que somente por meio de mais liberdade comercial, claro que, enfim, existem níveis de liberdade comercial que os países que se desenvolveram atingiram, mas o fato é que o desenvolvimento de nações ao longo da história se dá com base em instituições que sejam amigáveis ao crescimento econômico, quais sejam o respeito à propriedade privada, a liberdade comercial, o respeito a contratos e o Estado de Direito. Nenhum país ao longo da história se desenvolveu sem ter esse desenvolvimento calcado nesses pilares. Então o que a gente quer não é acabar com o Estado, mas sim colocá-lo em sua posição na qual ele é útil. Liberais às vezes acabam sendo taxados como anarquistas, que querem acabar com o Estado, mas para mim o Estado é como se fosse, eu gosto de usar essa analogia da gasolina, por exemplo. Se alguém me oferecer para beber a gasolina, eu vou recusar, mas algum observador mais afoito pode afirmar que eu odeio a gasolina? Não, estaria absolutamente errado. Eu só não acho que a gasolina se serve àquele propósito. Acho que ela tem um propósito muito válido como combustível de veículos automotores, mas claramente ela não se serve para beber. E da mesma forma, o Estado, hoje, na nossa sociedade, tem uma função importante, especialmente na garantia da segurança, administração da justiça, e até, enfim, acho que num período temporário, na garantia de certos direitos sociais básicos, como saúde e educação básicas, mas não, de forma alguma, da maneira como nós vemos hoje. Adriano, o governo brasileiro já está cedendo a esta leitura, a esta visão, e hoje, emblematicamente, entregou 6 aeroportos para iniciativa privada por 30 anos? Um modelo de concessões, bastante polêmico, inclusive. Mas eu queria fazer um registro inicial, cumprimentando você, Brito, os colegas aqui que participam deste programa, que para nós da esquerda brasileira, particularmente para nós do PT, que nascemos de uma crítica aos caminhos da social-democracia europeia e também a falta de democracia de algumas experiências socialistas, o conceito de liberdade é um conceito muito caro para nós, especialmente num momento em que registramos a passagem dos dias que marcam o período da ditadura militar no Brasil, do seu início. Nós, que foi um período de grande intervenção no Estado na economia, nós debatemos criticamente, achamos que todas as manifestações ideológicas devem ser preservadas no seu direito democrático de, inclusive, se organizarem. Mas faço aqui uma primeira crítica. E, historicamente, os setores que se reúnem em torno do Fórum da Liberdade são majoritariamente, como a própria Zero Hora aponta hoje em sua matéria, setores partidários do liberalismo econômico, que, historicamente, ao contrário... Político e social também. Historicamente, ao contrário, na minha opinião, do que afirmou o colega, foram experiências que levaram a grandes desarranjos econômicos, desarranjos políticos e desarranjos sociais em todos os momentos em que ele se tornou hegemônico, seja na sociedade brasileira, seja em outras experiências. A antessala da grande crise de 29 foi um momento de grande hegemonia dessas teses do liberalismo econômico. A década de 90 em nosso país, que dilapidou o Estado brasileiro em boa medida, fazendo um brutal processo de transferência patrimonial dos bens públicos de nosso país para alguns setores do grande capital,
como comprovam hoje inúmeros estudos feitos, também é algo que a gente paga a conta até hoje para ter um projeto de desenvolvimento autônomo, e a resistência de setores democráticos e que defendem sim um papel regulador do Estado na economia foi o que nos permitiu hoje superar, diferentemente da Argentina, diferentemente de outros países que venderam quase todo o seu patrimônio público, superar a crise econômica num patamar diferenciado do que outros países. Na minha opinião, encerro com isso, o liberalismo econômico, embora eu vá defender até o fim, e o nosso partido tem essa concepção, o direito de todos se manifestarem e todos se organizarem na sociedade, hoje é um pensamento, ainda que bem minoritário na sociedade brasileira, que faz alianças com outros setores que são, às vezes, conservadores ou, às vezes, do espectro político da direita, mas que não necessariamente são liberais do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista da economia. Alguns dos membros da programação ali do fórum, que eu pude atentar, não são historicamente representantes do liberalismo econômico. Mas eu termino com isso. Ainda bem que hoje defenderei eternamente a possibilidade de todas as ideias se manifestarem na sociedade. É uma vertente de pensamento econômico minoritário na sociedade brasileira, e é o que nos permite hoje vislumbrar uma política de desenvolvimento de médio e longo prazo com um papel. Agora, que tipo de intervencionismo o Estado deve ter na economia? Claro, isso muda muito. Agora, muda muito na sociedade. Agora nós achamos que hoje o Brasil tem um projeto de nação, tem uma política de desenvolvimento de médio e longo prazo e que tem dado os resultados e recolocou o país no comércio internacional, no cenário internacional, e nos permite atravessar as crises. Os próprios Estados Unidos da América, né, hoje estatizaram boa parte de suas empresas. A General Motors hoje majoritariamente estatal. Por favor, eu tenho mais dois convidados. Perfeito. Nenhum dos dois aqui está sendo liberal, nem o Adriano, muito menos o Adriano, né, e nem o Fábio. Leandro, liberalismo econômico, liberalismo político são coincidentes, confusos ou até se opõem? Ótima pergunta. Não, para mim, liberalismo político e liberalismo econômico, eles são exatamente a mesma bandeira. Talvez eu concorde com o nosso colega, com o Adriano, que alguns defensores do liberalismo econômico, como o Pinochet, por exemplo, no Chile, foram contra o liberalismo político, mas para mim, como liberal, como apoiador do Fórum da Liberdade, o liberalismo econômico e político são a mesma bandeira. Quer dizer, eu defendo a liberdade de um cidadão escolher a sua opção sexual, ou do cidadão usar as drogas do jeito que usar alguma outra substância do jeito que quiser, com a liberdade dele de trabalhar no que quiser, de fazer qualquer relação voluntária que ele preferir, e como ele quer gerir o dinheiro dele. Se ele quiser dar 60% do seu dinheiro para os pobres, legal, acho isso muito bom, mas ele deve ter liberdade para isso. Quer dizer, essa visão, acho que a gente tem que passar, Adriano, dessa visão de que uma liberdade é inimiga da outra. O PT mesmo mostra isso, né? Quer dizer, e também outra visão que para mim é um problema é a ideia de que o que é ruim, o que é bom para os pobres é ruim para os ricos. Mais uma vez, o governo do PT é exemplo disso. 2007 e 2010, por exemplo, foram anos em que os pobres se deram muito bem no Brasil. Felizmente, os pobres ganharam muito, subiram, a classe média subiu muito, a classe C subiu muito. Ao mesmo tempo, o número de milionários no Brasil subiu bastante. Quer dizer, isso significa que estamos todos no mesmo barco. Como dizia um pensador inglês, estamos todos no mesmo barco e estamos todos mareados. Ou seja, se uma política é boa para uma classe em geral, geralmente ela é boa para todas. Essa visão de que uma classe briga com a outra é ultrapassada. A gente viu isso muito na história do terceiro mundo nos últimos 60 anos. Na África e na Ásia, principalmente, os países que abriram sua economia, os países que pararam de ter essa cisão entre potências e terceiro mundo, entre ricos e pobres, eles se deram muito bem. A Coreia do Sul era um país com o mesmo PIB per capita que a Índia. Em 30 anos, olha só, é um país dos mais ricos do mundo hoje. A Singapura é a mesma coisa. A China, desde que houve a Revolução Capitalista na China, o capitalismo
que nós aqui não defendemos, na verdade, é o capitalismo com uma intervenção estatal que favorece os grandes empresários ligados ao governo. Desde que isso aconteceu, a China tirou da pobreza mais de 2 Brasis. A mesma coisa na Índia desde 91. Quer dizer, e as pessoas sabem muito bem disso. Se tratando de China, ainda possam existir lá mais 5 Brasis na miséria. Sim, porque eles herdaram, afinal, um país em que morreram... Eles passaram 40 anos como um país socialista, inclusive, né? Socialismo tem seus custos. Mão de obra que hoje serve à produção internacional de maneira a provocar concorrência fraudulenta de mercado internacional até. Não concordo. Eu acho que concorrência desleal é um termo que se usa muito. Eu gosto de concorrência desleal. Eu acho que ela faz bem ao mundo. Quando, por exemplo, alguém oferece um serviço melhor que o concorrente ou mais barato que o concorrente, ela está fazendo que os pobres tenham mais acesso a esse produto. Não existe concorrência leal. Na verdade, quando a gente fala que a gente é a favor do livre mercado, não significa que a gente é a favor dos empresários. Mas o Adam Smith, por exemplo, no seu livro clássico, ele xinga os empresários com 17 adjetivos diferentes. A questão é que o livre mercado é o melhor controle que você pode fazer dos empresários. Quer dizer, se o grande empresário ele não quer oferecer um bom produto, ele não quer oferecer um bom serviço, geralmente ele se alia ao governo, como vários empresários fazem no governo atual, para conseguir uma barreira alfandegária, para conseguir um favor, para eliminar os concorrentes. A melhor forma de você controlá-los, de você fazer ele reduzir o seu lucro, é pela concorrência, quer dizer, ele tendo que se bater com as outras pessoas. É assim que hoje, por exemplo, nós aqui, não sei se todos aqui são ricos, são pessoas que têm origem nobre, mas a gente está cercado de coisas todos que há 10... ricos de espírito, pelo menos. Muito bem, ricos de espírito. A gente está cercado de coisas que eram luxos há 20, há 30, há 100 anos atrás. Acho que todo mundo aqui tem um celular, tem um telefone, coisas que em 97 teve, por exemplo, uma novela em que uma granfina, uma novela da Globo, desce de helicóptero numa cidade e ela é a única pessoa que tem um celular. Copos de vidro eram coisas luxuosas. Tem estatísticas, eu apurei isso para o meu primeiro livro, de pessoas que trocaram um sítio por uma frasqueira, um jogo de copos e frascos. Quer dizer, por que isso hoje a gente pode comprar por nada? Eu mal saberia, eu demoraria muito tempo para fazer um copo. Por que a gente pode comprar isso por nada? Não foi por causa de uma lei do governo. Não teve uma regulação ou uma lei do governo que falou: eu determino que 100% dos brasileiros tenham celular, tenham um telefone celular. Isso, o controle, quer dizer, essa maravilha de acesso aconteceu por causa da concorrência, que vai baixando os preços e tornando a abundância acessível a todo mundo. De novo no exemplo chinês, ainda que mão de obra escrava. Mão de obra escrava é outra história. Não escravo, acho que ninguém aqui é a favor de mão de obra escrava. E pelo preço, resolvendo tudo, o que vier do Paraguai está valendo. Não, acho que a gente tem que seguir as leis, né? Mas só sobre a mão de obra escrava. Se você ganha... Porque senão seria uma contradição. O mundo empresarial sustenta pesadamente o combate à pirataria. Inclusive sustenta em muitos momentos até a atividade da Polícia Federal. Mas a pirataria é nada mais do que uma resposta a um excesso de tributação, um excesso de encargos. A pirataria vale, então? Empresa, não. A pirataria não é o ideal, definitivamente. Devemos, enfim, lutar pela aplicação das leis. Mas é importante também se ver o que causa tamanho nível de pirataria no nosso país. Né? Fernando Ferrari Filho. Boa noite, Brito, Leandro, Fábio, Adriano e telespectadores. Já que não coube uma pergunta para mim, especificamente, ou seja, mas eu vou explicar por quê. Talvez o Leandro, particularmente, que é a primeira vez que eu encontro, mas o telespectador já sabe que eu propositadamente entrego a síntese do bloco a quem representa aqui o mundo acadêmico. Ok. A universidade. Então, a formulação das doutrinas, das teorias, foi com essa intenção. Não foi com nenhuma desatenção. Devidamente explicado, e eu já, de uma certa forma, eu já iria me antecipar a essa tua sugestão. O que eu quero fazer nessa primeira intervenção é, de uma certa maneira, pegar cada um ponto dos que me antecederam, seja para mostrar que existem algumas nuances em termos de argumentações A ou B, né? E existem algumas diferenças que não são mais substantivas do que adjetivas, né? Inicialmente, em relação à questão apresentada pelo Fábio, né?
surpreendentemente, eu concordo em grande parte com as suas considerações. Eu só diria até o seguinte, ou seja, ao invés de entrarmos na discussão de Estado mínimo, Estado máximo, né, Estado forte, Estado fraco, assim por diante, para evitar o maniqueísmo, o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado, eu diria que qualquer projeto de desenvolvimento, qualquer projeto de nação passa por 3 instituições, que são o Estado, o mercado e as próprias instituições, especificamente. Estado como forma de regular e como forma de mitigar as falhas do próprio mercado. O mercado, para, de uma certa forma, atribuir aos cidadãos a ideia de escolha e a ideia de repente, você construir mecanismos nos quais o Estado seja impossibilitado de atuar propriamente dito. E as instituições, tais como a Constituição, as leis, as regras, os órgãos de classe, sociedade civil orgânica, organizada, assim, são importantes para, de uma certa maneira, cobrar resultados específicos do Estado e do mercado. Então, essa discussão de Estado mínimo, Estado máximo, não intervencionismo, isso eu acho que é uma discussão passada, pretérita. E, nesse particular, nenhum país, seja no século XX, seja no século XXI, seja no século XIX, nos primórdios da Revolução Industrial, nenhum país pode prescindir de Estado para crescer. Ou seja, toda a dinâmica de crescimento dos países, de uma certa forma, hoje pujantes, desenvolvidos, não puderam prescindir de um Estado organizador, articulador. Esse é o primeiro ponto. No que diz respeito então eu diria que essa discussão que o Fábio traz, eu diria que é uma discussão de diferença de argumentação, mas mais por nuances do que substantivos. Estamos falando aqui em níveis de intervenção. Sim. Obviamente, o colega não defende o Estado máximo. A questão aqui não é uma questão de substantivo, é uma questão mais de adjetivo no primeiro momento, né? No que diz respeito à argumentação do Adriano, eu discordo dele principalmente no que centrou a argumentação dele, que é um projeto de desenvolvimento que nós tínhamos hoje. Eu diria que você não tem um projeto de desenvolvimento. Ou seja, eu não vejo muita diferença entre o governo Lula, o governo Dilma e os governos que antecederam os governos petistas. Ou seja, muito pelo contrário, o que falta, do meu ponto de vista, é uma coerência da articulação da política econômica. Você tem... Veja-se o que ocorreu no Banco Central. Você tem ligeiras flexibilidades da política macroeconômica, mas você não tem ruptura da política macroeconômica. Você tem um projeto de desenvolvimento que tenta incluir socialmente pelo mecanismo errado, ou seja, você não inclui socialmente somente pelo consumo, pela distribuição. Você tem que ter investimento fundamental na economia para tentar expandir a capacidade produtiva, expandir a capacidade de curto prazo. Então, essa questão eu acho fundamental, ou seja, não existe essa discussão de que nós agora temos um projeto de desenvolvimento, ou seja, eu acho que não tem um projeto de nação, tem um projeto de governabilidade, e é espúrio. O que é o projeto de governabilidade? Você faz alianças mais espúrias possíveis para tentar perpetuar um projeto que, do meu ponto de vista, há 20 anos, ou há 15 anos, se nós pegarmos especificamente o regime de meta de inflação, ele está fadado a quê? Fadado a nós temos pouco crescimento, fadado a ter poucos processos de inserção internacional, fundamentalmente. E no que diz respeito à argumentação inicial do Leandro, centrando na questão China, eu diria que a China é uma coisa muito paradoxal, né? Eu não vou entrar na questão se a China tem dumping social e assim por diante. Eu diria que a China é muito paradoxal pela seguinte questão: a economia que mais cresce nos últimos 20 anos, a despeito de estar havendo uma desaceleração atual, e mais absorve investimento direto internacional. Sim. É a economia que mais se internacionalizou e a economia cuja as regras institucionais são as mais absurdas possíveis sob a lógica da dinâmica capitalista. Ou seja, você tem controle de capitais, você tem câmbio subvalorizado, o sistema estatal chinês, o sistema financeiro chinês é predominantemente estatal e assim por diante. Ou seja, e é a economia que mais cresce. Então, o que eu quero dizer com isso? Ou seja, não necessariamente, às vezes, o fato de você ter ausência do Estado, o fato de você ter livre mercado, o fato de você ter regras democráticas, são condições para as economias crescerem e desenvolver. A China é o contra-exemplo disso. Intervencionismo ou regulação? Confundem-se? A intervenção e a regulação podem ser tidas como a mesma coisa? Uma é boa e outra é ruim? No próximo bloco. Até onde o Estado vai regulando e até onde ele começa a intervir.
conversas.cruzadas@tvcom.com.br para a sua manifestação ou ainda no Twitter, @Conversa Cruzada. A gente já volta. Conversas.cruzadas@tvcom.com.br ou ainda no Twitter, @Conversa Cruzada. Muito obrigado, Celso Pereira dos Santos, Gustavo Arossi, Marcos Vinícius Andrés, que mandaram aí seus recados. E a você que, ou no e-mail ou no Twitter, está participando destas Conversas Cruzadas, que mergulha naquilo que é a proposta do Fórum da Liberdade, que começou hoje em Porto Alegre. E do bloco anterior para este, eu deixei adiantado para que a mesa debata e nos solucione aquilo que pode ser um dilema. Intervenção do Estado no poder econômico ou regulação do Estado às atividades da economia. Regular é o mesmo que intervir? Intervencionismo é ruim e regulação chega a ser adequada? Leandro, qual é a tua opinião sobre isso? Olha, eu vou me permitir ser um pouco radical nessa posição, ainda que talvez eu não consiga defendê-la completamente, mas eu não acredito nem em nenhum nem outro, nem em regulação, nem em planejamento, qual você falou, intervenção. O professor falou agora há pouco sobre planejamento, da necessidade de um planejamento, de um projeto de desenvolvimento para o Brasil. Eu já fico feliz se o governo não atrapalhar as pessoas, não atrapalhar o desenvolvimento. Um amigo meu, ele costuma dizer que a melhor característica do Estado, de um político, é o tédio. Ele tem que te dar o máximo de tédio possível. Isso faz algum sentido se a gente olhar que políticos que geralmente têm atitudes enérgicas, que querem mudar tudo, geralmente eles espantam as pessoas. Isso aconteceu muito na África, por exemplo, aqueles políticos que espantavam qualquer investidor, tiravam dinheiro das pessoas, tiravam qualquer previsibilidade econômica. Assim não tem como pequeno empresário, como médio, como qualquer pessoa construir um negócio, porque talvez aquele negócio, as regras do jogo mudem no mês que vem. E geralmente, quer dizer, eu prefiro tédio, quer dizer, eu prefiro que o Estado não me atrapalhe. Se ele conseguir isso, já está bom, a gente já pode festejar, já temos aí o melhor presidente. Pode fechar o BNDES, não financia nem empresta mais dinheiro para empresário nenhum, não precisa de Estado. É isso? Assim, calma, Brito. Economicamente. Fechar o BNDES não significa não precisar de Estado. Sim, economicamente. Por exemplo, o meu grande ponto é que, por exemplo, medidas feitas geralmente para ajudar os pobres. Eu entendo muito as posições do Adriano, eu fui petista por muito tempo, fiz campanha para o Dr. Rosinha em Curitiba e defendia muito essas medidas. Mas, quer dizer, a partir do momento que você vê que medidas feitas com boas intenções atrapalham as pessoas, quer dizer, são remédios piores que a doença, a gente tem que simplesmente, sem pensar em ideologia, a gente tem que simplesmente largar delas. Por exemplo, controle de aluguel, rent control, que se fala muito, quer dizer, aquela história de ter um piso máximo para aluguéis. São Francisco tem isso, uma medida feita para beneficiar os inquilinos, e isso tornou a vida dos inquilinos um inferno, porque ninguém mais quer alugar, porque você precisa de dezenas de segurança para alugar um apartamento. A cidade tem os imóveis mais caros do mundo hoje em dia, também por outros fatores. Salário mínimo. Eu vou cometer aqui a coragem de ser contra a lei de salário mínimo. Existem vários economistas dizendo que o salário mínimo ele faz muito mal para aqueles que estão fora do mercado, quer dizer, para os menos qualificados e para os jovens. Na Espanha, por exemplo, o salário mínimo é muito grande e o desemprego entre os jovens é 40%. Por quê? Se o empresário é obrigado a contratar por um determinado salário,
salário, ele vai escolher a pessoa mais qualificada que aceita esse salário. Os menos qualificados, ou os jovens que estão tentando entrar no mercado, eles ficam de fora. Quer dizer, é um tiro no pé, uma coisa que era para ser boa, que foi pensada pelo governo, pelos especialistas, pelos pesquisadores com uma boa intenção, e foi o contrário. Se vocês me convencerem que salário mínimo é ótimo, faz bem, eu não tenho nenhum problema, nenhum apego à ideologia para mudar de opinião. Enfim, acho que, quer dizer, e o que faz as pessoas, que a gente viu com as empregadas domésticas, por exemplo, de 2007, 2010, nesses anos que o Brasil teve um crescimento enorme, o que faz os salários aumentarem é a concorrência entre empregadores pelos empregados. É lindo isso, né? Quer dizer, é lindo você ver uma empregada doméstica que ganhava 60, agora poder falar de boca cheia que ela cobra 120. Não teve lei para isso. E o aumento de produtividade também. O aumento de produtividade que provém de investimentos também, claro. Fernando Ferrari. Enfim, só para terminar, não teve lei para isso, para falar que as empregadas agora têm que cobrar 150 ou 120 a diária. O que possibilitou essa boa notícia foi o crescimento da economia. Fernando Ferrari, intervenção versus regulação. Eu acho que as duas são questões fundamentais. E vamos dar os exemplos específicos, ou seja, o sistema de regulação, de certa maneira, conforme eu havia dito anteriormente, evita que você tenha monopólio do setor privado, ou monopólio do próprio setor público, pode ser, né? Tenta fazer com que haja uma melhor eficiência locativa do processo produtivo, né? Não olhamos necessariamente para a questão da economia brasileira, pensamos em termos mais abrangentes, né? Então, eu diria que a regulação, ela é positiva, né, nesses aspectos, e principalmente no sentido do que eu havia dito na primeira intervenção, ou seja, a regulação ela é relevante para você mitigar as disfunções e as externalidades negativas que às vezes o mercado propicia. Esse é o primeiro ponto, né? Segundo ponto, intervenção. Acho que a crise de 2007 e 2008 do subprime e o desdobramento da crise, ou seja, a grande recessão em 2009, mostraram o quanto é necessário a intervenção do Estado na economia. Mas uma DOF, por exemplo. Se não fosse a intervenção do Estado na economia, ou seja, se não fosse o afrouxamento de liquidez por parte do Banco Central norte-americano, se não fosse o Tesouro Nacional injetando dinheiro a rodo nos Estados Unidos, na zona do euro, assim por diante, provavelmente a crise financeira e, mais ainda, a crise produtiva seria muito mais dinâmica do que foi. Tá claro? E todas as economias que de uma certa maneira, fizeram um intervencionismo pragmático, eu não estou discutindo a questão ideológica, até porque a discussão não é essa, ou seja, a questão, mais uma vez, não é maniqueísta, não é esquerda, não é direita, a questão é meramente pragmática no sentido de quê? Que projeto se quer? Essa que é a questão fundamental, essa que eu entendo, ou seja, quais são as soluções que nós preconizamos. Eu não estou discutindo a questão sobre a ótica ideológica, estou discutindo a ótica essencialmente de um projeto de nação, entendo eu. Então, nesse particular, todos os estados, ou todos os países, se a gente quiser deixar mais claro, que adotaram políticas contracíclicas protagonizadas por intervenção do Estado na economia após 2007 e 2008, se saíram, de uma certa forma, melhor no processo pós-crise. Tá claro? E, para corroborar esse ponto de vista, no ano passado, no relatório do Fundo Monetário Internacional, completamente suspeito... Suspeito ou insuspeito? Insuspeito, melhor dizendo, apontou nesse relatório que políticas intervencionistas por parte do Estado e políticas intervencionistas no afrouxamento de liquidez por parte dos bancos centrais foi fundamental para você tornar a crise financeira internacional menos dramática do que ela foi. Sua vez, Osterman. Pela batida na mesa, ele... Bom, voltando à questão de regulação e intervenção, enfim, o professor pontuou diversos pontos que eu acho bastante discutíveis em relação ao papel do Estado como, enfim, um motor desse multiplicador keynesiano, especialmente em suas medidas contracíclicas nas crises. Acho que, enfim, o período pós-crise de 29, em que o governo americano adotou diversas medidas gastadoras, como o National Recovery Act, que foi um programa que essencialmente o governo tomava dinheiro das pessoas para depois pagar as pessoas para que não fizessem nada, ou, enfim, fazia controles de preço absolutamente absurdos, é tido por uma boa parte dos economistas como um dos principais motivos pelos quais a crise de 29 durou tanto tempo. Mas no que toca à realidade brasileira, a gente tem um Estado extremamente intervencionista e extremamente regulador.
Por exemplo, as agências reguladoras que foram criadas com um bom propósito durante o governo da FHC foram, ao longo dos últimos 11 anos, aparelhadas de uma maneira próxima de criminosas. Enfim, qualquer pessoa que assista ao noticiário atualmente percebe de maneira bastante clara as relações promíscuas entre o governo e grandes empresas, por exemplo, do setor de telecomunicações e outros monopólios que passaram de monopólios estatais para monopólios ou oligopólios privados. Se, por outro lado, tivéssemos seguido um exemplo mais similar a como foi apresentado no início do programa, e foi apresentado de maneira bastante interessante na mostra cultural do Fórum da Liberdade, convido a todos os telespectadores para darem uma conferida amanhã. No caso da Guatemala, houve uma desregulamentação do setor, houve uma privatização de fato. Não houve simplesmente um repasse de atividades do Estado, já que o Estado é absolutamente incompetente, e especialmente incompetente quando munido de um monopólio legal. O caso dos Correios, acho que é o mais flagrante disso. Acho que a via da desregulamentação e da liberalização dos setores da economia seria o caminho para uma alocação mais eficiente dos recursos e para um acréscimo no poder de compra dos cidadãos, enfim. Como o Leandro disse no início, maior liberdade na vida pessoal também precisa passar por maior liberdade econômica. Maior liberdade de o cidadão optar com o que ele vai fazer com o fruto do seu trabalho. Isso é uma liberdade absolutamente essencial, pela qual o Fórum da Liberdade vem clamando nos últimos 27 anos, e o IE também. Só por uma questão de até situar bem o telespectador, no caso da operação de telefonia, transmissão de dados e tudo mais, os grandes conglomerados internacionais que dominam o setor e não conseguem botar sinal dentro do Beira-Rio. Da Arena também não, pior ainda. Não se consegue mandar um WhatsApp, nada disso, porque qualquer concentração de público, seja no Réveillon do Rio de Janeiro, na Sapucaí, ou no Beira-Rio, ou na Arena, pronto, tem mais de 5 celulares tentando postar, ninguém vai postar coisa alguma. Sim. Bom, é que não existe concorrência no setor, né? Muito bem. A gente sabe que sai de um, vai para uma pior ainda. Bom, então agora, uma questão é a questão do fenômeno econômico deste setor. Outra é a questão do poder do Estado sobre as comunicações, que é até por questão de segurança. Por exemplo, isso não pode ficar o Deus dará. Por que não? Que é coisa mais fundamental do que o fornecimento de comida para as pessoas. Sim. E os supermercados não são estatais. A agricultura não é estatal, apesar de existir uma grave e importante intervenção na agricultura, que eu acho bastante deletéria, que acaba justamente impedindo que os agricultores atuem como um setor realmente do setor privado e possam planejar dentro do mercado. Porque o fato é que quanto mais o Estado planeja, menos o indivíduo pode planejar. Achei uma sintonia com o Adriano aqui. O Adriano tem certeza que defende a democratização dos meios de comunicação. Mas democratização para ele é o controle do Estado, provavelmente. Esse é o problema. Não, eu acho que em todo debate com honestidade intelectual, porque segundo você ele, encontra convergências e divergências. Segundo o Ossam, nós podemos amanhã ir ali no Alberto Bins. Tem várias casas que a gente, em meia hora, compra um equipamento suficiente para montar uma rádio. Vamos para dentro de uma van, levantamos um pirulito de antena e estamos transmitindo. Acho que é importante atentar para a externalidade. E vamos fazer pirataria. É importante que haja uma participação reguladora do Estado para evitar certas externalidades como poluição ambiental, poluição sonora. Bom, eu falava de convergências e divergências em todo o debate honesto. Que bom que o Fábio concorda comigo que o processo de privatizações, particularmente ocorrido majoritariamente no governo Fernando Henrique Cardoso, foi uma transferência de monopólio público para as mãos de um monopólio privado. Foi uma transferência patrimonial brutal, jamais vista na sociedade brasileira. Eu começaria discordando justamente por este ponto de encontro entre nós, da afirmação aqui do professor Fernando, de que não houve uma diferença substantiva dos governos do Lula e da Dilma em relação aos governos anteriores. Nós interrompemos o processo avançado de privatizações, estancamos a agenda da ALCA, reinserimos econômica e politicamente o Brasil no mundo,
40 milhões de pessoas aproximadamente mudaram de classe social. O desemprego hoje, ao contrário do Fernando Henrique, tem muita gente que não lembra. É quase irrisório, inclusive aqui em Porto Alegre. Tem muita gente que nem lembra o que é a ALCA, Associação de Livre Comércio da América. Das Américas, exatamente. O Brasil é o 22º maior exportador do mundo. Excelente. Ao contrário, mas eu também reconheço a forma coerente com que tenta fazer o debate para defender suas ideias aqui do Leandro. Inclusive porque ele nem deixou fazer a crítica de que alguns setores do pensamento liberal não têm nenhuma preocupação com as formas democráticas de regime, como foram os setores que apoiaram Pinochet, que era utilizado por alguns liberais como exemplo econômico no continente latino-americano. Isso também é uma prova de honestidade intelectual. Mas, via de regra, eu tenho absoluta convicção de que o mercado, ao contrário da afirmação que o colega aqui fez, não é o melhor controle social. Que a economia, senão as formas pelas quais a gente organiza o processo de produção das necessidades humanas e depois de distribuição, para traduzir isso para as pessoas. Pois, quando o mercado que é totalmente diferente hoje do tempo em que Adam Smith escreveu para lutar contra, inclusive, interferências de modo de organização social da produção anteriores ao capitalismo, das relações feudais que existiam na época, do poder da igreja que existia na época, e o mercado para ele era muito diferente da economia transnacionalizada de hoje. Mas o mercado, via de regra, é a forma mais anárquica de controle da economia e das necessidades, seja do indivíduo ou seja do conjunto da sociedade. E é por isso que ele é a melhor forma. Tanto no que se refere à produção, tanto quanto no que se refere à distribuição. Evidentemente que aqui ninguém quer fazer uma apologia ao Deus mercado, que, bom, obviamente não seria eu a fazer isso, como regulador em absoluto da economia, tanto quanto que tem que ser um Estado. Agora, todos sabem que, quando se discute impostos, por exemplo, nesse país, a mesma classe média, alguns setores da classe média conservadores que gastam no almoço de família que um trabalhador ganha no mês, e o Adam Smith reconhece que só o trabalho produz riqueza e constitui valor na sociedade. E ele estava errado, obviamente. Não. Esse é um ponto nisso ele fundou toda a escola, uma escola econômica. O senhor quer intervir e mostrar qual, inclusive, a esquerda revolução marginalista. Mas a esquerda se fundamenta num pressuposto básico equivocado. A revolução marginalista provou que a esquerda está errada nesse ponto. Por favor, Adriana, a tua conclusão, Adriana. Só para... Professor, por favor, para concluir. O mercado está longe de ser um regulador seguro das necessidades da produção e distribuição dos bens materiais. O Estado não interessa ao nosso modelo de desenvolvimento nenhum monopólio, seja ele do Estado, seja ele, inclusive a China, que foi aqui estereotipada, etc., cria empresas em alguns setores para concorrer com as próprias empresas estatais. Evidentemente não se trata aqui, por favor, Adriano, de defender o Estado como regulador absoluto. Agora, com certeza a história já provou que o mercado é incapaz de organizar a economia e a sociedade para atender as necessidades humanas. Quem é capaz, então? E não porque ele se organiza, via de regra, em torno das necessidades do lucro e da reprodução do capital, não das necessidades do indivíduo e da sociedade. Eu tinha começado por ti, né? Começou por mim. Então tá. Então, não, no próximo bloco. Todos já falaram nesse bloco. Aqui tem regulação. Tá? A regulação do tempo é só esta. É uma autorregulação. É que nem o mercado. O tempo é que nos diz. É um acordo voluntário da nossa parte. Conversas.cruzadas Bom, se não for voluntário, exato. Conversas.cruzadas@tvcom.com.br ou então no Twitter @Conversa Cruzada. Você vai com a gente. Nós temos ainda 2 blocos que vão ser mais breves, porque às 11h15, você sabe, né? Já tem Mãos e Mentes com o Túlio Milman. A gente vem logo.
Baralhou, me interrompeu. Conversas.cruzadas@tvcom.com.br ou ainda o Twitter @Conversa Cruzada continuam à disposição, assim como já fizeram o Eduardo Larrion, Gustavo Moritz, Gilberto Escoso, Sandra Zamoner, Renato Manfroy, Valdez, Nadim, Ângelo Friso. Muito obrigado a vocês pela participação. Nós temos 2 blocos aí, de no máximo 2 minutos neste primeiro bloco para cada um, certo? E depois vamos ver o que falta para terminar o programa. Adriano. Ok, eu sigo a minha linha de raciocínio anterior. Eu reconheço que alguns setores da economia têm uma tributação elevada. Outros pagam muito pouco imposto no Brasil. A indústria do luxo, por exemplo, praticamente não paga imposto no nosso Brasil. Um jatinho particular praticamente não paga imposto no Brasil, um iate de luxo, enquanto o carro que um trabalhador paga em suadas prestações ao longo de Quantos muitos iates anos, de luxo são vendidos por ano? Esse é um detalhe, me desculpe. Eu só estou usando um exemplo para exemplificar que, para além daquela visão romântica, digamos assim, dos 2 extremos, ou da regulação do Estado, ou do mercado regular tudo na sociedade, nós temos sim uma carga tributária ainda muito injusta na sociedade brasileira, que precisa ser rediscutida. Nós temos que, e foi falado aqui no início do programa, nós temos toda uma pauta social ainda por ser atendida, que alguns tentam manipulá-la por interesses políticos dos mais diversos, mas o tema da mobilidade urbana, nós abrimos o bloco com as manifestações da sociedade, lembrando das manifestações que a sociedade viveu ao longo, particularmente com o epicentro no mês de junho do ano passado, de que apontaram o tema da mobilidade urbana como um problema sério dos grandes centros urbanos brasileiros, para o conjunto da sociedade, inclusive. Então, há uma agenda política para o país a ser perseguida. Mas o debate não reside apenas na contradição entre maior ou menor regulação do Estado na economia, mas sim qual é a agenda de desenvolvimento para o país. Eu acho que o Brasil mudou a agenda de desenvolvimento e abriu um projeto de construção de nação a partir de 2002, que precisa e muito ser aprofundado. Fábio. Eu obviamente discordo dessa posição de que o Brasil mudou a agenda de desenvolvimento. Na verdade, eu sigo tendo as mesmas críticas ao atual governo que eu tinha à época. À época, começou a se desenvolver uma forma de capitalismo bastante deletéria ao desenvolvimento, que é o capitalismo de compadres, o capitalismo de conchavos, que nesse governo atingiu proporções absurdas, por meio do BNDES, por meio de concessões de privilégios especiais por vias tributárias. E foi assim que esse governo, na verdade, chegou ao poder, né, inclusive, cooptando uma parte do empresariado que, infelizmente, se deixou levar por esse canto de sereia, acreditando que, apesar das proposições e bandeiras históricas do Partido dos Trabalhadores, eles poderiam cooptá-los economicamente. Mas, enfim, eu, sinceramente, quem estude a história do PT e quem conheça de perto a ideologia de seus líderes, percebe que o PT tem um projeto hegemonista, um projeto estatizante, e eles tão somente toleram a social-democracia e a economia de mercado com um alto grau de intervencionismo como meio para se chegar ao seu projeto de desenvolvimento, qual seja um projeto de desenvolvimento baseado no poder estatal, baseado na escolha de campeões econômicos em setores específicos, como tem sido feito, que lhe servem temporariamente ao seu propósito. A gente está vivendo agora, apesar de que o partido do governo federal teme em ignorar, a gente vive um processo de convulsão social seríssimo na Venezuela, que é um país que infelizmente não teve instituições políticas tão sólidas quanto as brasileiras para suportar um projeto político com viés totalitário. Fernando Ferreira Filho. Brito, eu vou nessa intervenção contestar algumas questões que foram apresentadas anteriormente e algumas direcionadas diretamente para mim. Novamente, a questão do projeto de desenvolvimento. Eu entendo, não quero convencer ninguém,
Ou seja, debate não é para convencer ninguém, não é para induzir ninguém. Debate é para expor argumentos. Sim. E o livre-arbítrio de cada um aceita os argumentos que foram mais consistentes, mais lógicos, assim por diante. Então, meu objetivo não é tentar convencer A, B ou C, né? Mas eu entendo, particularmente, que o projeto de desenvolvimento de 2003 para cá tem muita similaridade com o projeto de desenvolvimento implementado em Fernando Henrique Cardoso II. Principalmente porque a política macroeconômica é basicamente a mesma. Principalmente porque a questão de inserção e a questão da continuidade dos programas sociais com muito mais abrangência, com uma melhora substancial no processo distributivo de renda, assim por diante, é inequívoco isso, ou seja, resultados são claros, mas é uma continuidade de um projeto de desenvolvimento que foi implementado no final dos anos 90. E esse projeto de desenvolvimento, de certa forma, ele resulta, em última instância, numa baixa capacidade de crescimento da economia, de inserção da economia mundial de uma forma mais autônoma, soberana, assim por diante. Pelo menos assim entendo eu, né? E em grande parte, por quê? Porque as forças políticas que compuseram o segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso e compõem os mandatos, que compuseram o mandato de Lula e Dilma, são as mesmas. Ou seja, você tem, em prol da governabilidade, você faz arranjos que são completamente antagônicos em termos de interesses e de perspectivas políticas, econômicas, sociais, norte, sul, assim por diante. Esse é o primeiro ponto. Contestando o Fábio, né, eu acho que você pegou um exemplo extremamente equivocado. Ou seja, o setor que mais cresce na economia brasileira nos anos é o setor de agronegócio. Em grande parte, você tem uma Embrapa, uma empresa pública por trás desse processo. Pergunte aos setores, aos segmentos de agronegócios, se de repente a Embrapa não traz resultados especificamente. E uma questão que eu quero trazer, já que o Adriano mencionou a questão de reforma tributária. Reserva para o outro bloco? Pode ser. Tá certo. Para terminar este bloco, Leandro. Eu tinha tanta coisa para falar que agora eu já me esqueci de todas elas. Bom, mas acho que a gente falou aqui sobre alimentação, né? O Fábio falou, por exemplo, que é um setor mais estratégico de todos e um dos menos regulados pelo governo. Quer dizer, qualquer pessoa pode comprar, pode fazer uma plantação e vender seu produto, tem pouca regulação. Eu acho que o Adriano, muita gente aqui é a favor do Bolsa Família, por exemplo. A família ganha, digamos, R$80, com esses R$80 ela pode ir no mercado. Mas digamos que ela chega nesse mercado e 1 quilo de tomate está custando R$18, ou 1 quilo de farinha está custando 8. Quer dizer que as coisas estão o triplo, o quádruplo do preço. Não tem nenhuma regra do governo limitando preços, que já se sabe desde a época do Sarney, em todos os lugares, que é um grande equívoco fixar preços. Por sorte, o governo brasileiro não faz isso. Quer dizer, ou seja, aqueles R$80 que a pessoa ganharia no Bolsa Família, nesse mercado, eles valeriam muito menos. Essa pessoa, ela estaria pobre. Por que o mercado não faz isso? Por que ele não cobra R$14 ou R$16 num quilo de tomate ou R$12 num litro de leite? Porque você pode muito bem, o beneficiário do Bolsa Família pode muito bem ir no mercado vizinho. Quer dizer, quem controla ele, quem faz ele baixar os preços, tem uma rentabilidade de 4%, 5%, é o concorrente, não é o governo. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Quer dizer, a melhor regulação é a livre concorrência, para esse caso. O melhor controle é a livre concorrência. Muito bem. Vamos ao intervalo e já voltamos para encerrar o nosso Conversas Cruzadas.
Carlos Sgarbi, Pedro Girardi, Wagner Francisco, Danilo Schilling, Marco Pinheiro, Glauco Fonseca, Juan Rivera e Carlos Vende. Sobrou até para mim, né, de certa forma, porque houve quem dissesse reclamar de falta de sinal de telefonia celular no campo de futebol, como era então, antigamente, que tinha que entrar na fila para comprar telefone fixo. Não se trata disso. Acontece que a partir do momento que colocar isso aqui tudo à disposição, eu quero que funcione. Todos nós pagamos por isso, correto? Justo, claro. Muito bem. Rodada final, 1 minuto para cada um dos convidados. Começo pelo Leandro. Bom, vamos lá. A gente falou um pouco sobre partido aqui. O partido isso, o PSDB, o PT, o professor acha que eles mantiveram a mesma economia. Eu tendo a concordar. O que eu queria dizer é o seguinte, o problema não é o motorista, o problema é que o governo é um Fiat 147 que consome 3 litros por quilômetro. É pior, é um Lada. É um Lada. Mudando o motorista ou não, vai continuar a mesma coisa. Monopólios privados ou públicos não funcionam, não vão oferecer serviços de qualidade, baratos de qualidade, seja com um partido, seja com outro. Acho que aqui a gente pode fazer uma conciliação, escapar um pouco dessa briga partidária. Do mesmo modo, outro grande problema que atrapalha esse lado, esse Fiat 147, que faz às vezes ele levar a gente para lados errados, é a pressão de grupos de interesse. Acho que todos nós aqui, os telespectadores também, querem que carrinhos de bebê, por exemplo, sejam baratos, sejam do menor preço possível. Mas por causa de pressão de grupos de interesses, quer dizer, da associação de fabricantes que tem um interesse concentrado, todos nós nos damos mal. Por favor, Adriano, tem 1 minuto. Em primeiro lugar, nós, partidos trabalhadores, nós representamos uma tradição da esquerda brasileira que historicamente se contrapôs a posturas autoritárias e que cerceiam a democracia, inclusive no espectro político da esquerda. Nós somos profundamente comprometidos, como eu disse aqui no início do programa, a uma tradição democrática e é muito caro para nós o conceito de liberdade, lembra inclusive o período nefasto da ditadura militar. O Estado brasileiro, hoje, na nossa opinião, inverteu a rota em que estava na década de 90 e procura ter um papel indutor do desenvolvimento econômico e repensar o seu papel em ter uma política de segurança alimentar, frente, inclusive, às leis do mercado que pressionam a inflação e valorizam os commodities a nível internacional, só para usar um exemplo disso. E é o que garante, né, um novo papel do Estado na economia brasileira, um avanço, digamos assim, das políticas sociais que todos reconhecem que avançaram nesse período de 2002 para cá e deram mais dignidade ao povo brasileiro. Fábio. Eu fico feliz em saber que o telespectador do Conversas Cruzadas não se deixa levar por propagandas governamentais que vendem a ideia de um suposto compromisso com democracia, que claramente não se verifica na realidade, como, por exemplo, a negligência em relação à situação na Venezuela, a amizade profunda do presidente Lula, especificamente, com ditadores cruéis, e também o compromisso, enfim, outros compromissos assumidos historicamente pelo PT, que não se concretizaram nos seus anos do governo. Acho que isso aí a gente pode deixar para o período da campanha eleitoral, né? Porque para um debate realmente aberto e sincero, com o telespectador do Conversas Cruzadas, com o telespectador que tem um senso crítico mais apurado, esse tipo de coisa, felizmente, não cola. Então, deixemos por aqui mesmo. Uma boa noite. Fernando Ferrar Filho. Brito, a minha intervenção final, primeiro, resgata um pouco a minha primeira intervenção, ou seja, se nós quisermos pensar em construir soluções, a gente não pode prescindir de discutir Estado, mercado e instituições. Essa é a primeira questão. Ou seja, essas 3 questões, elas não são excludentes. Tem que ter uma simbiose entre esses 3 entes. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se nós quisermos construir soluções, a gente tem que pensar numa política macroeconômica sob a ótica fiscal, monetária e cambial que crie um ambiente institucional favorável à realização de investimento, principalmente investimento privado.
Ou seja, você não tem um ambiente econômico propício para realizar investimento. Por isso que a relação investimento-PIB há anos é da ordem de 18,5%. Na China, 40%. Na Argentina, 22%. No Chile, 25%. E assim vai. E terceira e última questão. Se nós quisermos construir soluções, a gente tem que pensar em reformas estruturais. A gente não pode ficar postergando ad infinito reformas estruturais. Por exemplo, vou tocar somente numa, ou duas, reforma política e reforma partidária são fundamentais, e é que eu queria tocar, reforma tributária. Enquanto você tiver uma estrutura tributária que taxa salário a 27,5% e taxa capital a 15%, você não vai adiante na reforma tributária. Nós vamos prosseguir com a programação da TV Com o Túlio Milman, que já está chegando para Mãos e Mentes. Muito obrigado aos convidados. Curtam bem o Fórum da Liberdade, mais amanhã, né? Mais amanhã, durante a manhã e a tarde, começa às 9 da manhã. Ainda quem quiser se inscrever, dá tempo. Muito bem. E amanhã... Para ver o Leandro palestrando, inclusive. E amanhã, às 9 da manhã, reprise deste Conversas Cruzadas. E a qualquer momento, sob sua demanda, tvcom.com.br. Você vai na galeria de vídeos e vê quantas vezes quiser o nosso debate. Tá certo? E amanhã, às 10 da noite, outro encontro aqui para um novo Conversas Cruzadas. Boa noite.